Estão todos aqui? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Tem muitos outros aqui que eu não conheço. Eu gostaria, de repente, rapidamente, que vocês não voltarem, se apresentassem, né? Para a gente ficar conhecendo. Nós temos ali a família do Nicolas e da Amanda. Da esquerda para a direita, Fernanda, irmã da Amanda. Claudinei Cunhado. Claudinei Cunhado. Eu sou o padrasto da Amanda, Luciano. Luciano. Sejam todos bem-vindos. Estou feliz de poder compartilhar esse momento tão especial com você. Eu não vi. Desculpa, quando vocês chegaram, eu estava correndo aqui. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo. Maravilha. Quem mais? Nós temos aqui, algumas pessoas conhecem, outras não. Nós temos uma família de irmãos e amigos e irmãos, não necessariamente nessa mesma ordem. O César, a Ellen e o Bernardo, que hoje está nos ajudando aqui com o computador. E nós também estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco, né? Temos também aqui a Ana, o Nicolas e o Rodrigo, que são de casa já, mas nosso coração está muito feliz de ter vocês aqui conosco. Tá? E também temos ali online, né? O Demetrios, a Gabi e a... Feliz Natal, pessoal! E a Lídia no primeiro mitel dela, tá lá ouvindo. Daqui a pouco ela aparece. Daqui a pouco a gente põe ela no telão. Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento e nós vamos iniciar com os juniores e as crianças fazendo uma apresentação. E a gente vai ter um momento de louvor ao nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Nós te louvamos porque tu és um Deus tão, tão bom, Senhor. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas insuficiências e fraquezas, meu Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá graça. E é pela misericórdia e bondade do Senhor que nós estamos chegando ao final de mais um ano. Nesse momento, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para celebrar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos reunidos em ação de graças, Senhor, porque o Senhor tem sido, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, misericordioso, tão bondoso, que o Senhor nos amou e o Senhor enviou o seu único Filho, Pai, a este mundo para nos salvar. E nós celebramos nesse dia, Senhor, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia por nós. Louvado seja o nome do Senhor, por Deus, teu Filho amado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que em obediência encarnou-se, fez homem e veio e nos salvou. Glória seja dada ao nome do Filho. E nós te agradecemos porque hoje, por esse sacrifício, nós temos em nós, morando dentro de nós, o Santo Espírito de Deus. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Amém. Nós te louvamos por este dia e por esta noite. Pedimos que o teu Santo Espírito ache caminho no meio de nós nessa noite. Fale conosco, por cada coração. Que não seja simplesmente um ajuntamento de irmãos, mas que a igreja do Senhor Jesus possa tocá-lo nessa noite. Que nós possamos sentir a presença do Santo Espírito. Que nós possamos sair daqui revigorados, cheios do teu amor, da tua bondade, da tua paz. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Os juniores são Manu, Daniel,
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também a Deus que foi gerado. 1 João, capítulo 5, versículo 1. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitassem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José seu esposo sendo um homem justo e não querendo expô-la. Presunto público. Planejou deixá-la sem ninguém soubesse a razão. E enquanto ele falava sobre isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas recolher Maria por sua mulher, porque nela está gerado o Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porá o nome de Deus. Ele poderá salvará as pessoas do seu poder. Não Jesus, Deus é o Cristo. Preferiram que ele cresça e eu diminua. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18. O filho é um esplendor da glória de Deus, que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado as 20 criaturas mortais, tem essa glória da majestade da Deus. Romanos, que era superior a Deus. Hebreus, primeira, e do versículo 3 ao 5. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ser por mim. João 14:6. O que eu crucificado com Cristo, o livro não é dele, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora se vive, eu no fé no Filho de Deus. O qual me ama, o qual me amou. Eu se entregou a si mesmo por mim. Quem é que vem esse mundo? Olhando que ele crê em Jesus, é o Filho de Deus. 1 João. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, deve estar nele e ele em Deus. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 ao 12. Para os pecadores, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus
Glória a Deus. Eu tenho uma teoria que essas canções que a gente canta para as crianças, às vezes a gente leva elas na brincadeira, mas a profundeza dessas letras são de parar para poder refletir, né? Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Num mundo onde o ser humano tem procurado mais do que nunca a satisfação, a felicidade e várias coisas na profissão, nos relacionamentos, em tantas coisas o ser humano procura satisfação. É mais do que provável que nada no mundo, nada dessas coisas que nós temos aqui no mundo pode trazer satisfação. Só há um que pode trazer satisfação ao ser humano de maneira plena e completa, que é o nosso Senhor Jesus. Então, quando eu ouço uma criança cantando satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Minha alma ela se alegra. Porque, como diz a canção, eu descobri o segredo, né? Achei o segredo, é Cristo no coração. Glória a Deus. E é sobre ele que nós vamos continuar cantando. Eu faço mais fácil. Os irmãos que não conhecem a letra dessa canção, pode cantar o coro, que é bem fácil. Vamos começar pelo coro, que os irmãos já aprendem. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Semelhante a um homem se esvaziou, servo todo.
príncipe da paz. Tu és o príncipe da paz, nós sabemos que tu estás aqui no nosso meio, porque já podemos sentir a tua presença. Eu venho te pedir que o Senhor venha trazer paz nos corações que estão sem paz nesta vida. Tu és o príncipe da paz, só o Senhor pode trazer a paz, aquela que o mundo não dá. Que mesmo em meio às aflições, às tribulações, nós estamos em paz, porque Tu és o nosso príncipe da paz. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Glória seja dada a Ti. Boa. E nós queremos, neste momento, nessa reunião tão especial, também ministrar a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Porque esse mesmo Deus que é forte, que é maravilhoso, conselheiro, Ele nos abençoa. E Ele tem bênçãos sem medidas para as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos cantassem conosco essa canção. Na verdade, é a própria palavra cantada. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Se você concorde, cante
prevalecerá contra nós. Eu declaro nesta noite, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que sustenta todas as coisas, que o Senhor é conosco, que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. E nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, que nos guarda, que está a todo tempo nos protegendo. A Tua palavra diz que não dormita o guarda de Israel. Aquele que nos guarda não dorme. E é nisso que nós cremos. Nós tanto cremos que nós vivemos. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. E de nada nós temos falta. Porque nós somos satisfeitos em Ti. E o texto continua e termina dizendo que, por isso, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor trabalha por nós e em nós, é por isso que a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela nos segue todos os dias das nossas vidas. E nós cremos nessa palavra. E porque cremos, nós vivemos, e nós podemos testemunhar da Tua bondade. E nessa noite nós queremos cantar, Senhor, da Tua bondade. Nós queremos cantar daquilo que o Senhor tem feito em nossas famílias. Louvado seja o Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Bondade
és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel à tua palavra, Pai. Porque mesmo sendo falhos, o Senhor é fiel à tua palavra, e por isso nós podemos crer que o Senhor cuida de nós. Eu te peço agora, nesse momento, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o Senhor venha ministrar os corações de cada um de nós, como o Senhor tem ministrado ao meu coração, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco, porque nós estamos sedentos para ouvir a tua voz nesta noite. E nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos corações, Senhor, como terra fértil, para aquilo que o Senhor tem para plantar em nossos corações nesta noite. Amém. Amém. Vamos, então, compartilhar uma porção da palavra de Deus. Palavra sim. Glória a Deus. Senhor nos trouxe uma palavra que se encontra em Lucas, o texto base, em Lucas 5. É um texto bem conhecido dos irmãos. Obrigado, porque os irmãos conseguem. É a pesca maravilhosa. Eu gostaria de refletir bem rapidamente com os irmãos nesse texto e particularmente em alguns versículos. E eu coloquei aquele título ali porque eu gostaria que os irmãos repetissem comigo assim. Eu vou falar e os irmãos repetem. Mas sobre a tua palavra, eu obedecerei. Eu obedecerei. Vamos novamente? Mas sobre a tua palavra, eu obedecerei. Eu obedecerei. Amém. Vou passar o slide, Senhor Bernardo, por favor. Vou ler com os irmãos o texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. E diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto ao lago, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse aqui a Jesus, Disse Jesus a Simão Pedro: Passe ao mar alto, ou seja, vamos até ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nós nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de onda. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus por essa palavra.
Irmãos, esse texto é muito profundo e tem várias coisas que a gente pode abordar aqui. Só que eu quero abordar nesse texto, mas o Espírito Santo me fez refletir nesse texto alguns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos. E, em resumo, é o que está no versículo 5, né? E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede de novo. Nós temos aqui um texto, nós vamos entrar no texto um pouco mais de detalhe, mas nós temos um texto aqui muito curioso no seguinte sentido, porque se a gente lê o texto isolado, Jesus chega numa praia, tem os pescadores ali já no final do trabalho, lavando as redes, cansados já, né? Porque eles tinham pescado a noite inteira. E Jesus, até onde nós sabemos, ele era carpinteiro de profissão. E ele chega para os pescadores e diz assim: olha só, pega seus barcos, depois de ter falado com a multidão, né? Pega os seus barcos, vão de novo para o mar alto e joga a rede. Parece até uma provocação, né? Mas como é que uma pessoa que é carpinteiro, em tese não conhece nada de pescaria, fala para pescadores experientes, após uma jornada de trabalho que eles não conseguiram pegar nada, ó, volta lá e joga a rede, né? Parece meio estranho. Só que se a gente pegar o contexto todo, voltar um pouco lá no capítulo 4 de Mateus, de Lucas, nos versos 38 e 39, Jesus, aliás, Simão já conhecia Jesus, porque Jesus já tinha curado a sogra dele, né? O texto conta lá que Jesus havia curado a sogra dele. Então, Pedro já conhecia Jesus. Agora nós temos uma ideia melhor do contexto, né? Não é qualquer pessoa que está chegando ali para Pedro. Tanto é que Pedro fala o quê? Senhor, nós já pescamos a noite inteira, mas já que é o Senhor que está dizendo, eu vou o quê? Obedecer. Então, o que acontece ali é que há primeiro uma certa resistência, não vou nem chamar de murmuração não, mas Pedro já é conhecido nosso pela sua impetuosidade, se é que existe essa palavra, mas ele agiu muito de ímpeto, né? Então Jesus chega para ele e fala assim: Senhor, mas nós vamos pescar uma noite inteira, o senhor quer que eu volte? Aí eu acho que dentro dele ele pensa melhor, né? Senhor, mas sobre a tua palavra e não sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento, nós vamos aceitar o desafio e lançar a rede, né? Então aqui Jesus chega e faz um desafio para a fé de Pedro, como a nossa fé ela é desafiada diariamente, né? A Bíblia fala que o justo vive pela... Então, muitas vezes, no dia a dia, por coisas corriqueiras que nós tomamos por garantir que nós já temos experiência, a gente fala assim: Senhor, eu sei não, eu resolvo, tá? Você está me falando aí na tua palavra, ou num sonho, ou o Espírito está testificando outra coisa, mas quer saber? Isso aí, para mim, é mamão com açúcar, eu já tenho experiência, eu sou um pescador já de muito tempo. E aí a gente pega aí, abafa o Espírito Santo, a voz, e toma outro caminho, né? Mas o que nós aprendemos na palavra, que o Espírito Santo nos leva a entender hoje aqui, é que nós temos que estar atentos e sensíveis à voz do Senhor, porque Jesus está a todo tempo nos desafiando a entrar num relacionamento mais profundo com Ele. Porque o que nós vemos no texto aqui, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, é justamente isso. Jesus chega, desafia a fé dos discípulos, e aí, num primeiro momento ali, muito rápido, tão rápido, quando o golpe de espada que Pedro dá na orelha do centurião, ele responde com a mesma rapidez, né? Senhor, a gente já pescamos a noite inteira. Mas tudo bem, eu vou aceitar o desafio. Ele aceita o desafio e vai
E aí o que acontece? No final do texto diz, né? O barco quase vai a pique de tanto peixe que ele pega, ele fica completamente impactado ao ponto, né? Ele já conhecia Jesus, mas ao ponto de dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Aquilo maravilhou tanto Pedro que você: eu não sou digno de estar na tua presença. E aí Jesus pega e chega de novo: calma aí, vamos caminhar. Eu justamente fiz isso porque eu quero uma dependência, eu quero um relacionamento maior contigo. E eu fico feliz de que você aceitou o desafio, né? Vamos passar para o próximo slide? Então, aqui, ó, é o texto... Isso, mas só para eu me situar aqui, porque eu coloquei uma sequência. Isso, é sobre a consequência. O impacto daquele milagre, daquela maravilha foi tão grande que, por exemplo, se a gente lê o texto de Mateus, que diz assim: e Jesus andando, é o mesmo texto, é a mesma passagem, quando Jesus estava chamando os discípulos para o seguir, que é o final desse texto em Lucas que a gente leu. Então, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros irmãos, Tiago, dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes. E também chamou-os, e eles, deixando imediatamente seu pai, os seguiram. Lendo esse texto aqui sozinho, sem o milagre da pesca, ele fica: peraí, os caras estão trabalhando, né? Pescando, de repente Jesus passa e me segue. Assim, do nada, ele já joga tudo e segue. Mas quando a gente lê esse texto aqui de Lucas, a gente entende o impacto que esse momento em que Pedro e os seus companheiros dão uma resposta positiva ao desafio que Jesus faz, a gente entende esse texto, falando: agora eu entendo porque eles de imediato, né, largam tudo, porque depois desse episódio eles ficaram maravilhados. Em Marcos, passa o slide para mim, por favor. Fernando, obrigado. Em Marcos é a mesma definição, bem conciso, né? Diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, a mesma história, mas Lucas vai nos mostrar o porquê que eles, de bate e pronto, faz isso, né? Então, era comum Jesus, quando ia chamar alguém para seguir, era comum ele fazer milagres e maravilhas antes de convidar, né? Por exemplo, lá em João, nós estamos estudando de João, em João capítulo 1, versos 43 ao 51, Jesus, ele chama Filipe e Natanael. E ele faz a mesma coisa. Natanael está lá debaixo da figueira, Jesus chega e fala que viu ele debaixo da figueira e tal, ele fica espantado, e ali rola uma conversa, a mesma coisa. E aí eles pegam e começam a seguir Jesus. E aí o que acontece? Muitas vezes o Senhor, ele traz esses momentos de impacto, esses momentos em que ele nos chama a atenção, em que ele nos chama para perto dele, e ele espera que nós atendamos a esse chamado de fé, a esse desafio, falando: Senhor, eu aceito, eu vou aceitar o desafio. Com isso, o que acontece com a nossa fé, com a nossa vida? Nós somos impactados, nós somos transformados, a nossa fé ela é amadurecida e nós crescemos no nível de intimidade e relacionamento
com ele. E só que muitas vezes nós respondemos de forma negativa, né? Nós respondemos, às vezes, de forma negativa, e como eu falei, a gente, né, deixa para lá. Ele não segue ao chamado do Senhor. E como eu estava dizendo, Pedro, nesse momento, ele responde, né, ele é uma pessoa bem impulsiva, mas ele aceita e fala, sobre o seu decreto, Senhor, nós lançaremos a rede. E tem uma outra passagem também, lá em Mateus 14, 22, 23, pode passar o slide, por favor, Bernardo? Que fala sobre quando Pedro anda sobre as águas, né? Diz assim, e logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando por cima do mar, sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse, falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. Você vê que Pedro ele era impulsivo, mas ele tinha um pouco de fé também. Né? Senhor, se o Senhor está aí mesmo, me manda aí. Se não é um fantasma, manda que eu vá. E naquilo ele tem uma fé, porque se Jesus responde não, e Jesus respondeu, disse, vem Pedro. E Pedro desceu do barco. Né? E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas engraçado, né? Pedro tem a fé, e aí ele começa a andar sobre as águas, e aqui o texto fala o quê? Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então, muitas vezes, isso acontece conosco. Jesus falou, Gabriel, é o seguinte, eu quero que você vá para a África. Lá para, sei lá, Iêmen. Não, Iêmen. É do lado de cá, né? Então, o Oriente Médio. Mas é do ladinho, só atravessar o mar. Então, atravessa o mar aí da África para o Iêmen. Quer que você vá para lá. Uma das maiores crises de alimentos hoje no mundo está no Iêmen. Eu falei, não, eu vou fazer a missão. Né? Só que aí o Biel começa a pesquisar no Google, o povo está morrendo de fome, não tem lá um churrasquinho piscante para eu ir, aí começa a ventar de cá, ventar de lá, o Gabriel começa... Aquele primeiro impulso que ele tinha, ele começa a se esquecer e olhar para os lados, né? Foi o que aconteceu com Pedro. Ele falou, Senhor, você é o Senhor, né? Só o Senhor me manda aí. E Pedro sai, começa a andar, daqui a pouco Pedro começa a afundar e grita o quê? Senhor, salva-me. E o Senhor puxa Pedro, né? E nós devemos vencer essa incredulidade que muitas vezes vem por conta dos problemas, mas nós temos que colocar o olhar fixo no Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor fala vem, a gente tem que olhar para aquilo que ele falou, mandou a gente fazer. Porque Pedro ele começou a olhar para o vento, sentir aquilo que estava, né, batendo sobre ele. Então, tem um outro texto lá, passa para nós, Bernardo, por favor, lá em Marcos, que vai falar sobre um outro ponto também que às vezes nos faz afundar, ou nos faz pior,
nem sequer crê naquilo que o Senhor está falando conosco. Que está lá em Marcos 9, do versículo 17 ao 25, que diz assim. É um texto conhecido também. E um da multidão respondendo disse: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, despedaço e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo disse: Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei, ou seja, tragam o menino, né? E trouxeram a Jesus, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência dentro do menino e ele caiu endemoniado por terra. E ali ele se revolvia, espumando a boca, né? E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou: quanto tempo que isso acontece com o menino? E o pai respondeu: desde a sua infância. E muitas vezes tem lançado o menino no fogo e na água para o destruir, mas aí vem, ó. Mas se tu podes, olha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó, é que é o problema muitas vezes nas nossas vidas. Mas se tu podes, Senhor, tem compaixão de nós, faz alguma coisa. Liberta esse menino se o Senhor pode, né? Aí Jesus responde como? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Responde um sim com o outro, né? Então, aqui a gente vê que o pai do menino estava incrédulo. Ele leva o menino até Jesus, mas ele sim. Né? Jesus pode ser que Jesus cure o meu filho. Só que aí tem um ponto-chave aqui, ó. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele, e não entre neles mais. O menino ficou liberto. Então, irmãos, muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós duvidamos. O Senhor não gosta da dúvida, mas Ele pode nos ajudar a resolver esse problema. Basta, como esse homem aqui, clamar: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. O Senhor pediu para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Às vezes eu tenho dificuldade. Me ajuda. E Ele nos ajuda, né? E muitas vezes nós deixamos de obedecer à voz do Senhor, não por incredulidade, às vezes não por ímpeto, mas às vezes por altivez ou rebeldia. E nós temos dois exemplos na Bíblia que mostram isso também, né? Um é o de Jonas e o segundo é do rei Saul. Pode passar, Bernardo, por favor. Jonas, no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, conta o que Jonas fez, né? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui a gente sabe toda a história, né? O navio começa vem as ondas e o pessoal tenta descobrir quem é, joga Jonas dentro do mar, que Jonas estava fugindo de Deus. Deus manda um peixe, engole Jonas, Jonas se arrepende, faz uma oração dentro do peixe, o peixe joga Jonas. Deus manda que o peixe jogue Jonas na praia, e aí Deus fala com Jonas a segunda vez, aí Jonas se arrepende e vai até Nínive, né? Só que lá no final, no capítulo 4, a gente entende mais ou menos o que tinha no coração de Jonas, né? Quando Jonas resolve fugir da presença do Senhor. Passa para nós, Fernando, por favor. Lá no capítulo 4 de Jonas vai falar assim, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para os irmãos o que fala anteriormente. Depois de Jonas ter se arrependido, ele vai para Nínive, ele prega, o povo se arrepende, e Deus, vou resumir que é melhor. E Deus decide não trazer o julgamento que ele ia trazer sobre Nínive, né?
Deus se arrepende e fala assim, não, eu vou salvar Nínive. Aí Jonas pega e fala assim, o quê? O senhor vai se arrepender, vai salvar esse povo aí? Mas não é possível, e começa a falar, né? Então ali Jonas dá uma demonstração da altivez que tinha no coração dele, né? Ele quer dar o quê? Conselho para Deus. Deus toma uma decisão, e nós sabemos que Deus é soberano e justo, mas não, Jonas, né? Não sei, o senhor vai salvar esse povo aí, né? E aí o que acontece? Vai falar o seguinte aqui, o capítulo 4 de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, o quê? Salvar, né? Nínive. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra, não foi essa a minha palavra ainda estando na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso e longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, Jonas estava, né? Eu sabia, por isso que eu fugi. Se eu viesse aqui pregar, eu só poderia salvar esse povo, eu não gosto desse povo. Né? Então, a justiça de Jonas estava acima, ele era altivo, estava acima da justiça de Deus. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Aí Deus vai tratar com Jonas no final, né? Mas olha só, Deus dá um caminho para Jonas, né? Ao invés de Jonas ouvir, se alegrar, não. Ele se rebela e fica altivo. E o outro exemplo é de rebeldia, que é do rei Saul, né? Que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11, e capítulo 15, versículos 22 e 23. Bernardo, passa para a gente, por favor. Deus retira o reinado de Saul por rebeldia, né? Saul estava prestes a ir para uma guerra, e Deus então dá ali para Saul as coordenadas do que ele deveria fazer, mas aí Saul acha, né, não, eu sou mais esperto que Deus, vou fazer do meu jeito, e vou me rebelar, e faz do jeito que ele fez. E aí veio a palavra do Senhor a Samuel, profeta, dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, as minhas palavras. Então Saul havia ouvido o Senhor, o que era para ele fazer, mas ele não ouviu as palavras do Senhor. Então Samuel se contristou, ou seja, ficou muito triste, e toda a noite clamou ao Senhor. E aí lá nos versículos 22 e 23, vai dizer assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E, irmãos, vocês me perdoem, porque o aplicativo que eu escrevi o texto, a língua está em inglês, e ele começou a corrigir tudo errado porque ele queria colocar até eu escrevendo e acabei passando por cima de algumas coisas. Então, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Deus deu para Saul uma diretriz e Saul não seguiu. Então Saul perdeu o reino, e aí no texto vai falar que Deus vai dar para Davi, né? Porque Deus se agradou de Davi mais, e aí Saul vai se arrepender, vai se agarrar em Samuel, inclusive vai rasgar a orla do vestido de Samuel, que também tem um significado muito profundo. Depois, se os irmãos quiserem aprofundar nesse texto, né, o rasgar da orla de Samuel também tem um significado. E Samuel, por rebeldia, se rebela contra Deus e tem um fim muito triste. O fim do reinado de Saul, a forma como terminou o reinado de Saul é muito triste. Por conta do quê?
ouvir a palavra do Senhor e não obedecer. E aí, antes de partir para o final, irmãos, eu quero dar 2 exemplos de obediência à palavra do Senhor, que ele queria abrir um parênteses para dizer o que é o falar do Senhor de Deus, né? Hebreus, no capítulo 1, se eu não me engano, Hebreu, corrija se eu estiver errado, vai dizer assim, que o Senhor falou durante muito tempo pelos seus profetas, mas hoje ele nos fala pelo seu Filho. E hoje ele falou pelos profetas, falou pelo Filho, e ainda fala pelo Filho através da palavra, através do seu relacionamento com ele em oração, através do seu corpo, porque o Senhor fala através dos irmãos, seja com a palavra de exortação, seja com a palavra de edificação, seja com a palavra de consolo, de conforto. O Senhor fala através do corpo, né? Então, nós devemos estar atentos ao falar do Senhor, buscar a Ele diariamente, qual que é a orientação dele, nas mínimas coisas. Não agir, de repente, achando que, Senhor, isso aqui eu dou conta, isso aqui não preciso. Não. Submeta-se ao Senhor em tudo. Ele se agrada. Quando o Senhor fala que nós devemos orar, né? Mas a Bíblia fala que antes da gente falar qualquer coisa, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, que loucura é essa que a gente tem que orar, falar com o Senhor e pedir as coisas para Ele? Se Ele já sabe o que eu preciso, a Bíblia fala que Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe que eu vou abrir a boca e falar. Então, que negócio é esse de orar com alguém que já sabe o que eu vou falar, já sabe o que eu vou pedir? É muito louco isso. Mas por que o Senhor quer isso? Porque Ele quer intimidade. Você vê o Antônio. O Antônio, eu sei o que o Antônio precisa. Só que, irmãos, é tão gostoso quando o Antônio fala assim, papai, isso aqui, assim, compartilha alguma coisa que alegre o coração dele, e ele espera que nisso eu alegre o coração dele provendo, ou ele compartilha alguma coisa comigo e eu falo assim, Antônio, mas isso aí que você está querendo, será que seria bom mesmo para você? E nisso, irmãos, nós construímos um relacionamento profundo com Deus. Nós vamos ver aqui, o exemplo que eu vou dar é de Cristo. Você quer mais loucura do que o Filho que encarnou e chegou aqui na Terra? O que mais Jesus fazia era orar. Se você voltar nesses textos aqui que eu li aqui, a maioria deles fala que Jesus se retirou para orar. Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto para poder jejuar e orar e ser tentado. Esse menino aqui que os discípulos não puderam expulsar os demônios dele, eles vão perguntar logo assim, para o Senhor, mas por que a gente não pôde expulsar esse demônio? Assim, e Jesus vira para eles e fala assim, o negócio é o seguinte, tem casta de demônio que só cai com jejum e oração, gente. Agora, nós estamos falando de Cristo, quem nós cremos que desceu do céu e encarnou e viveu como um homem. Ele falando, vocês têm que orar, porque eu oro. Se Jesus orava, quem dirá eu? Qual mortal? Eu tenho que conhecer a Deus nas minhas orações. E nisso, irmãos, quando eu estou falando isso para os irmãos, o Isaac ora todo dia de madrugada, e Deus está falando comigo nessa parte. E eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais em oração, conhecer o Senhor e ouvir a palavra dele. Sem oração, nós não conseguimos andar, são os pilares, nós temos que ler a palavra do Senhor e nós temos que orar. Nós temos que orar e ler a palavra do Senhor, são 2 áreas. E sem uma delas, o pássaro não voa. É oração e leitura da palavra. E jejum, que vem acompanhado da oração, da consagração de pecado. O jejum, ele vem acompanhando para que você fique mais sensível, para que o seu espírito fique mais quebrantado e consiga discernir aquilo que o Senhor está falando. O jejum não é para você ganhar um carro, ganhar uma casa, não é uma promessa que você está pagando, é um quebrantamento que você faz na sua carne para que o seu espírito fique sensível
a voz do Senhor. Então, o Senhor, ele fala através da palavra dele, que nos foi revelada, ele fala através do corpo, ele fala através do seu momento de oração, e ele fala através de muitas outras maneiras. Nós temos que estar sem dúvida. Então, pode passar o próximo, Bernardo, por favor. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado quer dizer, feliz é o homem que não anda segundo o conselho, ou seja, o ordenamento, ou seja, a direção dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, ou seja, antes, o seu prazer, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. No original, lei também pode ser entendido como instrução, como conselhos, né? Antes, o seu prazer, ou seja, a sua felicidade, está na lei do Senhor. E nesses conselhos, nessa lei, nessa orientação, na sua palavra, ele medita de dia e de noite, porque isso é vida para os seus ossos. Em outro salmo, Davi vai falar que a sabedoria de Deus, ela é vida nos ossos, né? E aí ele fala o seguinte: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Imagina uma árvore plantada perto do rio, a qual dá o seu fruto na estação certa, e as suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha e dispersa, porque os ímpios não subsistirão, ou seja, eles não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. E aí, irmãos, para finalizar, pode passar para mim, por favor, Bernardo? Filipenses trata de um exemplo profundo, que é o nosso Senhor, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Está falando da unidade do corpo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De maneira que haja em vós o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, como nós cantamos aqui, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, vocês compreendem que quando nós nos submetemos ao Senhor, à sua palavra, o Senhor faz coisas maravilhosas? Desde o primeiro texto que a gente leu em Lucas, Jesus, quando falou, vá e joga a rede novamente. Algo tão simples, né? Eles foram e jogaram. Algo maravilhoso aconteceu. E algo mais maravilhoso aconteceu no final, quando eles ficaram impactados e decidiram, então, seguir a Cristo. Porque até então, Pedro conhecia Jesus. Mas depois daquele ponto em que ele colocou a sua fé em Cristo e que ele deu mais um passo, ali Jesus convidou ele para ser seu discípulo e ele começou uma jornada muito profunda com o Senhor.
E ali ele foi só aprofundando o relacionamento com o Senhor. Então, nós não podemos negligenciar, temos que ser como Cristo, que não, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele obedeceu à ordem do Pai, até o último momento. E ele se humilhou, primeiramente, encarnando na forma humana, né? Um Deus que se encarna, né? Que vem para o meio de pecadores e vive uma vida simples, como a de um carpinteiro, e depois é morto de uma forma maldita, de uma forma desonrosa, no madeiro, para salvar a humanidade, para pagar pecados que não eram dele. Tudo isso para o quê? Para nos mostrar, para nos dar um exemplo de humildade, de obediência e de servidão. Porque Cristo veio, acima de tudo, servir ao Pai e servir a nós. Como servo, ele nos deu o maior exemplo. Então, que nós possamos estar diante do Senhor com um coração humilde e obediente, buscando sempre entender e ouvir e discernir qual que é a vontade que Ele tem para nós, e que nós possamos ter a coragem, possamos ter fé, né? E o desejo de sempre buscar fazer a vontade do Pai. Porque Romanos 12:2 vai falar que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. E nós só conseguimos viver essa vontade se a gente voltar em Romanos 12:1, quando nós vivemos uma vida de sacrifício na presença do Senhor, entregando as nossas vidas, os nossos corpos como sacrifício cristão. Quando nós não nos amoldamos a nossa mente, a mentalidade do mundo, a mentalidade desse século, mas buscamos ser renovados na nossa mente pelo Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Se algum irmão tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode fazer. Se não tiver, eu vou orar. Nós vamos cantar mais uma canção para finalizar esse momento. Algum irmão tem alguma pergunta, algum comentário? Demetrios, Gabi, Lídia, se tiver alguma pergunta. Lídia está na pausa agora, meu irmão. Ah, é? Demetrios, se tiver algum comentário, nós estamos ouvindo. Só quero agradecer, meu irmão, a palavra e, como o irmão bem falou, né, muitas vezes nós somos impetuosos como Pedro, ou até mesmo procrastinadores, né? Deus às vezes nos orienta e a gente fica ali resistindo, fica ali divagando, né? Mas Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele tem o tempo dele, o tempo para cada um de nós. Mas a palavra também nos diz, né, que se hoje a gente ouvir a sua voz, né, que a gente não endureça os nossos corações, que a gente não tenha essa atitude, né, de questionar, de duvidar, mas que a gente tenha uma atitude de se dobrar, né, de se ajoelhar diante do Senhor, porque Ele é o Rei, Ele é o Criador, é o soberano Senhor, como o irmão bem levantou, bem colocou, né? Nosso Jesus, o nosso Rei eterno. E Ele está vivo e Ele hoje nos incomoda. Eu tenho certeza que a palavra do irmão, ela atinge o coração de cada um de nós, nas nossas vidas, nas circunstâncias da vida, né? Quando a gente às vezes olha para o lado, como o vento, né? Que faz com que a nossa fé deságue, né? Mas o nosso olhar em Cristo nos permite caminhar firmes. Obrigado, irmão Isaac. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe vocês aí. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Até a próxima. Obrigado pela participação dos irmãos. Glória a Deus. Então vamos orar. Depois o Gabriel vai fazer a última talvez não a última, né? A gente pode tocar aqui com vários instrumentos, vários músicos. E a gente ainda tem bastante tempo aí. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este momento que o Senhor concedeu, pela tua palavra, Deus, que foi lida e compartilhada aqui, a tua palavra que é viva e eficaz, e penetra, Senhor, até o profundo
do homem, Senhor, até juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, que a tua palavra é quem faz mudança na nossa vida. É a única que é capaz de mudar o ser humano. E nós cremos nisso, porque o teu Filho é a palavra do Senhor. E nós te louvamos, porque nesta noite, mais uma vez, nós ouvimos a tua palavra, que é a verdade, ó Deus, a única verdade, o único caminho. Peço que o Senhor abençoe os irmãos, Senhor, derrame da tua bênção, Senhor, como nós cantamos aqui, sobre essas famílias, ó Pai. Que a sua bênção, Senhor, seja sobre cada um de nós, na nossa entrada, na nossa saída, por trás, por diante. Tu és conosco, Senhor. Nós cremos que o Senhor é por nós. E não há ninguém contra nós. Quando estamos andando, segundo a tua vontade, debaixo do teu decreto, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Lídia! Lídia veio dar uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo. Todos os pais. Já tá bem certinho, hein? Olha. Eles não vieram. Agora o seu irmão mais velho vai cantar. Né? Umas semanas ainda. É, vou ver. Ela vai ouvir aqui. Vou ver. Não chora, não. Ela vai reconhecer você, viu? Tá parecendo parece tão pequeno comparado com Amém. Glória a Deus. Irmãos, estão à vontade. Fiquem à vontade. A gente vai ter uma chuva maravilhosa. Tchau, tchau. Para canto. Oi, Antônio. Cadê você, Antônio? Olha aqui a Lídia, Olá, Antônio. Lídia, Antônio. Olha a Lídia, Antônio. Viu? Viu a Lídia? Saiu da barriga, Antônio.
Ela escutou a voz do Antônio, Antônio. Ai, É, uns dias ela tá aqui, Antônio, com a gente, ó, pulando, ó. se Deus quiser, se Deus quiser. Tchau, meninos. Boa noite para vocês. Tchau. Isso.